Olá, bom dia. Nós somos do Ministério Evangelho da Sabedoria e hoje eu gostaria de trazer uma palavra para vocês a respeito da integridade e da justiça que devemos guardar em nossos corações. E a referenciação simbólica a esta justiça e integridade que falaremos está em Gênesis capítulo 39, quando José estava na casa de Potifar. Neste período, o filho de Jacó, quando estava no Egito, ele foi vendido como escravo e levado à casa de um general do faraó. E esse general se agradava muito dele, a ponto de que aos poucos ele começou a administrar os negócios deste homem. Só que, conforme ele foi crescendo em graça aos olhos de seu senhor, e foi sendo estabelecido em uma posição superior, roupas melhores, sua aparência melhorou, sua condição social melhorou, até que a mulher de Potifar quis trair seu marido com José. Porém, José recusou. E ao recusar, ele guardou a sua integridade, ainda que tendo prejuízo a si próprio, porque foi acusado injustamente e preso. No entanto, por ter guardado a justiça, ele foi direcionado a uma posição superior, ainda que a princípio ele não percebesse ou não visse isso, porque de escravo a administrador de negócios se tornou um governador. E eu não estou dizendo aqui que aqueles que guardam aquilo que é certo, a retidão, receberão bens materiais, mas eu estou dizendo que serão pessoas que serão colocadas em uma posição superior no reino do Espírito, porque aquilo que é terreno aponta para aquilo que é espiritual. Da mesma forma que quando Cristo esteve no mundo, ele disse que aqueles que guardassem os seus ensinamentos seriam colocados em posições de destaque no reino de Deus. Seriam colocados para governar ao lado dele, como também está referenciado no Apocalipse. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas não está guardando a justiça como José. Não está buscando uma vida com integridade, uma vida com retidão, uma vida com honestidade. Porque a maioria muitas vezes busca, através da corrupção, obter benefícios para si mesmo, corrompendo assim a sua própria mente, a sua própria alma, pecando contra Deus e contra os outros, porque escolhem aquilo que há de mais vil da natureza humana para seguir. Seguem o animal, recusando o divino. Mas assim não foi com José, porque José guardou a justiça de Deus. E todos nós devemos guardar a justiça e buscar esta honestidade. A honestidade na escola, quando nós não colamos. A honestidade no trabalho, quando nós não roubamos o chefe. Quando nós não fazemos falcatruas para obter benefícios. A honestidade na vida como um todo. A honestidade nos negócios. Não corromper ninguém, não fazer o mal a ninguém, mas buscar sempre o que é certo, porque assim estaremos sendo direcionados a patamares superiores. Estaremos subindo a escada de Betel, porque como está escrito em capítulos anteriores, no capítulo 35, Jacó estava em Betel, se não me engano, e ele viu uma escada que descia do céu até a terra, pela qual os anjos subiam e desciam dela. E Jacó ali sabia que Deus estava naquele lugar.
E certamente ele deve ter aspirado subir aquelas escadas para ver Deus face a face, como Estevão, porque Estevão subiu até o último degrau desta escada e pôde ver o grande rei e o seu filho à sua direita, como está escrito em Atos capítulo 7. E eis que Estevão, olhando para o céu, viu Cristo à direita do poder, ou seja, à direita de Deus. E a única forma de subirmos essa escada pela fé é guardar os ensinamentos, porque aquele que me ama guarda, faz o que eu ensino, disse Cristo. Assim como José, que amava a Deus e guardou a sua integridade, assim nós devemos guardar a integridade. Porque guardando a integridade, estaremos nos direcionando a tudo aquilo que é bom e que nos trará benefícios, ainda que, a princípio, algumas das coisas pareçam nos maltratar. No entanto, o oposto disso parece que nos traz benefícios, mas os malefícios sempre surgem de uma maneira muito mais intensa e destrutiva quando ocorrem os problemas. Porque enquanto José, não cometendo adultério com essa mulher, mesmo sendo prejudicado por isso, sendo acusado injustamente e preso, depois ele recebeu um benefício por sua justiça. Se tornou governador, ou seja, esteve em paz, recebeu a paz de Deus. Mas se ele tivesse feito o oposto disso, se ele tivesse traído o chefe dele, ele acabaria morto ou ficaria preso para o resto da vida. Ou seja, aquilo que parecia um benefício imediato tornaria-se para ele uma destruição absoluta em sua vida, levando-o à completa perdição humana e espiritual, porque pecando contra os homens seria preso e destruído, e pecando contra Deus seria negado por ele, seria abandonado por ele, seria colocado em uma posição de condenação espiritual. No entanto, a justiça, que parecia algo prejudicial para José, no começo, rendeu a ele depois alegrias muito maiores, porque assim está escrito pelo apóstolo Paulo, que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento, sobre o qual ninguém se arrepende, porque gera vida eterna. E outra vez, num sentido semelhante, ele fala que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que nos será revelada, que nos será dada. Ou seja, fica evidente que para nos abstermos das coisas que irão nos destruir, devemos fazer o que é certo sempre. Do contrário, nós mesmos estaremos nos colocando sobre o jugo da maldição, da auto-maldição. As pessoas se auto-amaldiçoam quando elas escolhem praticar o mal para obterem benefícios imediatos. Elas cavam a própria tumba e ainda entram na cova que cavaram, esperando uma chuva, esperando uma coisa pequena para precipitar um deslizamento de terra e ser soterrada. Esta é a história. Uma referência muito boa também para pensarmos é a história dos 3 porquinhos. Essa história está na mente da maioria das pessoas. Os 3 porquinhos. O preguiçoso, que queria alegrias imediatas, que queria prazeres vãos, correu e construiu uma casa de palha, que foi destruída facilmente
pelo acusador, pelo lobo. O outro, que queria da mesma maneira uma vida de prazeres vãos, correu e construiu uma casa de madeira que foi facilmente destruída pelo acusador. E por fim, aquele que era sábio foi e perseverou se esforçando na justiça, sofrendo, muitas vezes se machucando, muitas vezes sendo injustiçado por aqueles que julgavam seus irmãos e amigos, que zombavam dele, porque ele estava se esforçando muito, estava construindo uma casa na rocha, uma casa de alvenaria, uma casa que não seria facilmente derrubada. E construindo ele esta casa, com muito dor e sacrifício, chegou o tempo de ser provado. E quando o tempo de ser provado chegou, ele estava firme e a sua casa permaneceu de pé. O acusador tentou destruí-lo, o lobo, mas quem acabou sendo destruído por ele, quem acabou sendo destruído, na verdade, foi o próprio acusador. Porque ao atacar alguém que estava armado corretamente e preparado para o ataque, ele foi surpreendido e ele foi alvejado pelo fogo e morto, cozido, como diz a história. Assim é com todos os que guardam a justiça, porque os que buscam o mal dos que querem o bem e que perseveram nele hão de ser destruídos, enquanto aqueles que fazem o mal, buscando benefícios, esses estão enlaçando a própria existência e preparando uma cova profunda para serem soterrados. Assim como nessa história dos três porquinhos, os que buscaram os prazeres vãos, os benefícios imediatos, as corrupções para obterem riquezas ou benefícios, eles acabaram soterrados. Eles acabaram fugidos, perseguidos, angustiados, espiritualmente condenados, porque perderam tudo, porque nunca tiveram nada concreto, porque aquele que tem será acrescentado, e aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E eles não tinham integridade, perderam suas casas, perderam suas vidas e foram destruídos. Enquanto o outro estava firme, porque perseverou no bem, ainda que sofresse para isso. Assim foi com José, que sofreu para guardar a justiça, e depois foi estabelecido numa condição de destaque. Todos nós que queremos a eternidade devemos ter isso em mente. Devemos guardar a justiça sempre, sabendo que no futuro seremos colocados numa posição de destaque no reino celestial. Seremos chamados filhos de Deus e será colocado um cetro em nossas mãos para que nós governemos todos os mundos ao lado de Cristo. Assim foi delimitado, foi determinado por Deus. Só que só receberá isso quem guardar a justiça e buscar o bem. Os outros, como foi dito, acabarão aniquilados, acabarão sendo alvejados e destroçados pelo acusador. Porque quando vem sobre aqueles que estão na iniquidade, eles não estão preparados para suportar. E é sabido que isso ocorre para todos, porque todos são provados de alguma maneira. E os que não estão estabelecidos na justiça não suportarão. Porque foi dito que até os justos são cirandados por Satanás, porque foi falado por Cristo mesmo. Pedro, eis que Satanás me pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei a Deus para que a sua fé não desfaleça. E também é dito que o acusador anda
em derredor, buscando a quem possa tragar. E também foi dito no livro de Jó, que Satanás se apresentou diante de Deus para conversar com ele a respeito de Jó. Então foi provar a Jó. Mas Jó, como Jó era o que estava estabelecido na justiça, ele venceu, ele humilhou Satanás, assim como Cristo, o grande Senhor. Só que, além disso, existe uma coisa mais ainda assustadora. Quando Cristo fala da sua parábola do rico que construiu grandes celeiros para abrigar suas colheitas, então foi dito que neste dia o rico que se julgava seguro, o iníquo que se julgava seguro por conta de suas riquezas, por conta de suas coisas vãs, foi dito que alguém pediu a alma dele. E quem pediu a alma deste iníquo, senão Satanás? E quando chegou a hora, ele foi colocado em destruição, em perpétuo desespero. Assim, todos esses alertas nos colocam uma visão, e a visão de buscar o bem e guardar sempre a justiça, porque esse é o resumo de tudo. Reflitam sobre isso e se afastem do mal para que o mal não destrua vocês. Porque, ainda que no começo pareça que tudo vai ficar bem, a conta o diabo sempre pedirá a sua alma. E muitas das vezes ocorre de Deus não negar este pedido. Pensem sobre isso e mudem enquanto ainda é tempo.